Oi pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos de volta aqui ao nosso canal. Este é o canal Lígia Guelph e hoje temos uma convidada, a minha amiga Gabi, ou Gabriela Inácio, professora de inglês. Gabriela Inácio ou Gabi Inácio? O que você prefere? Acho que as pessoas me conhecem mais como Gabi Inácio, né? E aproveitando, se você não conhece o trabalho da Gabi ainda, entre lá no Instagram dela, vai estar aqui na tela, tá? Arroba que é? @teacher.gabi.inácio. Isso, eu vou colocar aqui na tela e também vai estar na descrição do vídeo para que você siga a minha amiga lá no Instagram, tá? E lá tem várias dicas de como aprender inglês, como falar inglês melhor, se você já estuda, dicas de estudo, e esse é o tema da nossa live, né? Que é? Como organizar um roteiro de estudos. Certo, esse assunto aqui o pessoal pede muito, né? Como é que eu faço para estudar? Como é que eu faço um planner para estudar? Como é que eu defino quantas horas? Então a Gabi reuniu aqui algumas técnicas, algumas ferramentas que ela usa e veio compartilhar com a gente. Lembrando que ela é professora de inglês, mas você pode usar para qualquer tipo de aprendizado que você tenha, não precisa ser necessariamente para estudar inglês. Então pode falar do que você quiser. Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas você está assistindo esse vídeo. Primeiro você precisa saber se você realmente está disposto, disposta a estudar, a dedicar um tempo da sua vida para estudar, né? Porque às vezes a pessoa fala assim, eu preciso aprender inglês. Precisar. Já começa ruim aí, eu preciso aprender inglês. O certo é o que? Eu quero aprender. Eu vou aprender. Eu vou aprender. Né? Mas isso não é conversa, nossa, tem que usar a palavra certa. Não, é atitude. A sua atitude precisa ser de quem vai aprender inglês. Ou qualquer outra coisa que você se proponha. E aí você fala, mas eu não tenho tempo, eu trabalho muito. Eu também não tenho. Eu também não tenho, ninguém tem tempo, gente. A gente arranja tempo para as prioridades da nossa vida. Então se você achar que nesse momento trabalhar, cuidar dos seus filhos, cuidar da sua casa, são prioridades. Assistir Netflix. Que você não pode deixar de, né? A gente entende. Agora, assistir Netflix não é uma prioridade. Não. Eu acho que não é uma prioridade. Talvez o inglês precise ser uma prioridade que venha antes da Netflix. Então você precisa arranjar um tempo. Pensa sempre que se acontecesse uma emergência com você, alguma coisa que você precisasse dispor um tempo. Aconteceu comigo. O meu pai, há 3 anos, ficou doente, ele teve câncer e foi internado. Quantas horas da minha vida eu tive que ficar com ele e eu quis fazer isso, né? Ficar com ele lá no hospital. Eram umas 3, 4 horas por dia, no mínimo. Então, pensa que assim, se você como fala? Despender? Despender. Se você dedicar 3, 4 horas da sua vida, da sua semana, para aprender inglês, é muito melhor do que nenhuma. Sim. Tá? Então, eu não tenho tempo para 2 horas por dia, mas talvez você tenha 30 minutos. Às vezes a pessoa tem tempo de ficar lá no Instagram vendo a vida dos outros, né? Vendo Reels lá e dando risada de bobeira, no TikTok. Pois isso é uma outra coisa que, assim, aconteceu comigo faz umas 2 semanas. Eu vi um post e a menina falou assim, porque eu não tenho tempo. Próxima fotografia do post lá, próximo post era... Entre nas suas configurações do Instagram, dá uma olhada quanto tempo você fica ali. Perdendo tempo da sua vida vendo os stories dos outros, né? Se você não sabe, você não tem ideia de quanto tempo você passa, começa a medir. Né? Porque no Instagram, nas suas configurações, no seu perfil, você consegue ver se você tem um celular Android ou iOS, Apple, você consegue ver quantas horas você passa e você podia estar fazendo uma coisa mais proveitosa. Então vamos lá. Se você já se predispôs a estudar inglês ou estudar alguma coisa, esse é o primeiro passo. Então defina uma rotina que serve pra você. A minha rotina não serve pra Lígia e a dela não serve pra mim. Tá? Então, por exemplo, eu quero aprender francês. A gente fez aula de francês juntas e agora eu quero retomar os estudos de francês. Mas eu tô com muitos alunos, tô dando muitas aulas, tenho o meu curso em desenvolvimento, meu curso online, e eu tenho outras coisas pra me dedicar, né? Eu tenho que ir pra academia, eu tenho minhas coisas pra fazer. Então, tem que limpar a casa, fazer comida, claro. Coisas que as pessoas normais fazem. Então, quanto tempo eu consigo estudar de francês por semana? Eu coloquei como meta de 2 a 3 horas.
Tá? Já tá mais ou menos errado, porque eu já tenho que estabelecer 2 horas, 3 horas. Mais ou menos. Dá margem pra várzea, né? Pois é, mas o meu assim, 2 horas é certeza. A terceira hora caso eu consiga, eu vou estudar um bônus a terceira hora. Mas são 2 horas por semana que eu já deixei para estudar francês. Tá? Então você coloca na sua agenda. Tem gente que vai ter mais tempo, tem gente que vai ter menos tempo. Isso aí vai variar, né? Conforme a pessoa. Não, e o tempo vai ditar o quão rápido você vai aprender. Quanto mais você estudar, lógico que mais rápido você vai aprender, né? Os padrões, o quadro europeu de níveis, ele é baseado... definido em horas. Definido por horas. Quantas horas você tem de contato real com o idioma, aí você vai subindo de nível. Então, inevitavelmente, quanto mais você estudar, mais você vai aprender. Claro que da maneira correta, né? Não adianta estudar aleatoriamente também. E aí a gente vai entrar no terceiro tópico, que é como organizar os seus estudos. E agora, assim, de inglês. Né? Eu posso falar por mim e, como eu dou aula de inglês, eu posso te ajudar a organizar o seu estudo de inglês. Se você transformar essas dicas que eu vou te dar, você consegue aplicar para outras áreas da sua vida. O que você acha, Lígia? Primeiro a pessoa tem que saber onde ela está, né? Sim. Porque se eu pego um ônibus para qualquer lugar, eu vou chegar em qualquer lugar. Se eu pegar um ônibus para Campinas, eu vou chegar em Campinas, né? Pois é. Então, para você saber onde você quer chegar, primeiro você precisa saber onde você está. Né? Então, se você está no nível básico, se você está no nível intermediário, mas como eu vou saber isso? Não precisa fazer testes na internet. Pense quais são as coisas que você já consegue fazer. Eu consigo me apresentar em inglês, eu consigo falar os números e as cores dos alguns animais, eu consigo escrever um e-mail, eu consigo... Então você tem que ver qual é o nível e principalmente qual é o nível em cada habilidade, porque a Lígia... Temos 4 habilidades no ensino de idiomas. A Lígia foi professora de inglês por muitos anos e ela está aqui para não me deixar mentir. A maioria dos alunos, talvez 80%, se desenvolve as capacidades, as habilidades em tempos diferentes. De maneira desigual. E é o normal, tá, gente? É normal. A criança, quando ela nasce, ela aprende primeiro ela escuta, ela entende o que a gente fala, depois ela produz, né, a língua falada. Quando ela vai na escolinha, ela aprende a visualizar as letras, ela aprende a ler para depois aprender a escrever. Daí você vai falar, mentira, aprende simultaneamente. Sim, mas mesmo simultaneamente, vai ter uma habilidade que vai ser, né, que vai render mais que a outra. Isso é completamente normal, não se sinta um ET, tá? Sim, e para quem não entende muito disso, você precisa saber que existem 4 habilidades. 2 são de input, que a gente só recebe, 2 são de output, que é a produção. Sim. Então, as habilidades de input, inevitavelmente, elas vão ser adquiridas com mais facilidade, que é o listening, então o que você ouve e consegue compreender, e o reading, que é o que você lê e consegue compreender. As habilidades de produção são as mais difíceis. O writing, que é a escrita, então o que você consegue ali produzir de maneira escrita, e o speaking, que é o que todo mundo fala, que é o mais difícil, né? Não consigo falar. É o mais difícil mesmo, e não é à toa, né? Porque a gente precisa de alguém para conversar, a gente precisa de mais tempo. Uma criança, ela ouve quanto tempo até ela conseguir falar, né, na sua língua nativa, e não é porque ela é uma criança. Pelo contrário, as crianças têm muita facilidade. Mas elas precisam, assim como nós, que estamos aprendendo um novo idioma, precisamos também de muito... Modelos de fala, né? Modelo de estruturas, a gente vai aprendendo, copiando, né, o que a gente escuta, o que a gente ouve. É uma cópia, não tem como você falar, eu criei, eu aprendi. Na verdade, a fala é uma cópia. Você vai montar as estruturas, claro. A gente se baseia na nossa primeira língua e a gente aprende o segundo, terceiro, quarto idiomas se baseando no primeiro, mas é uma cópia modificada, né? Sim. Enfim, então você determinando onde você está, você consegue determinar onde você quer chegar, em quanto tempo, com quanto de estudo e com qual material. O material é o seguinte, gente, você não precisa comprar livros. Você tem muito material disponível na internet. Gratuitamente. Você pode entrar no site de uma editora, por exemplo, digamos que você já sabe que você é básico, não sei nada de inglês. Olha que fácil. Você sabe que você tem que começar do zero, né? Então você vai lá no site de uma editora, pega o sumário de um livro. Lá tem a tabela de conteúdos.
ele vai sempre te mostrar, você pode comparar 2, 3 livros, você vai ver lá, primeira coisa, se apresentar em inglês, né? Vai estar lá, Introduce Yourself, Introductions, vai ter Greetings, que é os cumprimentos, enfim, todos os livros de inglês que eu já vi na vida. É tudo igual, né? É tudo igual. Principalmente de abordagem comunicativa, eles trazem essa historinha, né? Primeiro essa estrutura, como é que eu falo? Sequência didática. Sequência didática baseada em alguns acontecimentos, em alguns contextos. Sim. Né? Então você vai se apresentar e você vai aprender a soletrar o seu nome, aí entra o alfabeto, depois vem os números, vou falar meu número de telefone, tudo isso. Então você vai ver aquela tabela de conteúdos e você vai procurar. Então procura lá, alfabeto, joga no YouTube, né? O alfabeto em inglês, The Alphabet. Pronto, você vai ouvir 1, 2, 3, 4 pessoas falando The Alphabet. Pronto, repetiu, treinou, faz exercícios e assim vai. Se você é uma pessoa metódica, porque também, como a gente aprendeu inglês? Repetindo 1000 vezes, fazendo exercícios e me matando. E com música. Com música. Não foi nada metódico. Uma coisa prazerosa. Então você tem algumas opções, tá, gente? Então a primeira opção que eu te dei é a mais metódica, que é o que você aprenderia, a maneira que você aprenderia num curso, tá? E eu não tenho dinheiro para fazer um curso, mas gostaria. Então segue esse caminho. Agora, se você já sabe um pouco, se você não tem eu não quero aprender inglês para uma coisa muito formal, eu quero cantar, eu quero assistir filme, entender. Pega uma coisa que você gosta, né, uma coisa que vai te dar prazer, que não vai ser maçante, e estude por ali. Tudo que você encontrar em inglês, você consegue estudar quase tudo, as 4 habilidades. Então, se você pegar uma música, você consegue ler a letra da música, você vai ouvir a música, vai traduzir, então você vai aprender vocabulário novo, você pode ver alguma frase ali que te chame a atenção no tópico de gramática, você vai procurar essa gramática na internet. Então, como você vai estudar, depende da maneira como você se sente melhor. E como você aprende também, né? Que tem pessoas que têm mais facilidade realmente para coisas mais... A pessoa é mais rebelde, ela gosta de coisas mais prazerosas. O outro é mais certinho, que nem ela falou, mais metódico, vai sentir até um certo prazer em fazer exercícios estruturais e tal, que é o meu caso, que eu gosto muito. Mesmo eu tendo aprendido com música, eu fui fazer curso só com 19 anos, e eu falava desde os 13, né? Fui aprendendo tudo fora da ordem e tal. Mesmo assim, eu sempre gostei dos exercícios. Às vezes você pode ser um misto, você pode ser uma pessoa que gosta do prazer, mas gosta também da estrutura, né? Agora, se você acha assim, não, eu não quero fazer nada de gramática, eu quero aprender só conversando, daí fica um pouco difícil. Só se você for morar em algum país de língua estrangeira, né? Depois de um tempo lá, sendo obrigado a falar e a ouvir, você vai conseguir. Agora, cuidado com esses cursos que oferecem assim, 100% conversação, você não vai precisar fazer nenhum exercício, vamos falar inglês. É um pouco mais difícil, né? É um pouco mais difícil e assim, pensa você falando, sem ver uma palavra escrita, sem entender por que é I like, he likes. Uma coisa simples, né, que é uma conjugação verbal, e aí você vai falar tudo nós vai, nós volta. Por quê? Porque você não sabe de onde que surge uma coisa ali, você vai se virar. Você vai se virar? Vai. Mas pode falar muitas coisas erradas e tal. Pode passar uma vergonha aqui, uma ali, então depende do seu objetivo. E assim, acho que a dica de você pegar uma coisa prazerosa é uma ótima coisa. Tem muitos alunos que, por exemplo, que jogam tarô e não falam inglês. Agora o pessoal tá querendo, Lígia, faz um curso de inglês para tarô. Não vou fazer porque eu não tenho tempo, né? E também temos aqui alguém que tem tempo e que trabalha com isso o tempo todo. Eu já não trabalho com idiomas faz muitos anos, né? Mas, por exemplo, a pessoa gosta do tarô. Ela quer ler um livrinho que vem junto com o deck e traduzir aquilo lá. Aquela é a necessidade dela. Pode se tornar uma coisa muito prazerosa. Sim. Do que a pessoa ficar fazendo exercícios de uma coisa que ela detesta, por exemplo, sei lá, só de umas coisas difíceis, que nem na escola, por exemplo. Quando você estudou na escola o inglês, não era chato pra caramba? Por quê? Porque o coitado do professor de inglês levava um radinho, né? Sim. De vez em quando pra tocar ali alguma coisa pra você ouvir, era muito mais lousa. Então, muitas pessoas também têm esse trauma do inglês, né? De achar que é difícil, de achar que é chato.
Não, e assim, por exemplo, no colégio que eu dava aula no ensino médio. Eu também, no mesmo colégio que ela. Tinha alguns alunos que nunca tinham tido oportunidade ou talvez interesse de fazer aula de inglês fora, e o sistema era postilado para o vestibular. Para o vestibular. Então tinha textos dificílimos. Foco o quê? Em leitura. O foco era leitura, nem produção, não era que você não faz redação em inglês no vestibular. Sim, e aí é só leitura. tinha texto sobre os dinossauros, sabe? A era cenozoica. Vacinas e não, as coisas nada a ver, né? Coisas que talvez o adolescente não tivesse interessado, nem eu tenho interesse. Nem eu tenho interesse. Então, assim, procure alguma coisa que te dê prazer, que te faça querer aprender. Por exemplo, você se lembra quando a gente começou com a mania de maquiagem? Sim. A gente começou a assistir um monte de vídeo, eu não sabia muitas palavras, eu não sabia falar base de maquiagem em inglês. Eu não sabia falar máscara de cílios, o côncavo do olho. E aí eu aprendi muitas coisas, e eu já era professora de inglês, e eu aprendi muitas coisas com aquilo. Então vai procurando algo que vai fazer sentido na sua vida, né? Eu já era professora de inglês também quando eu assisti How to Get Away with Murder. E aí eu aprendi muito vocabulário de legislação, de leis, porque fala, né, um seriado sobre direito. Mas antes disso eu não sabia. E não fazia nenhuma diferença na minha vida, porque eu não usava. Então procure algo que você use, que você goste, que vai fazer diferença pra você. Bom, e como medir o progresso, Lígia? Como é que eu sei que eu aprendi alguma coisa? Como é que eu sinto que eu aprendi? Porque assim, se você vai estudar sozinho, não tem alguém que te fale, isso tá certo, isso tá errado, sua pronúncia tá boa, tá ruim. Então você vai precisar medir o seu progresso. E eu vou falar aqui por habilidades, tá? Então, por que é tão importante a gente saber onde a gente está? Para saber se a gente progrediu, tá? Então, hoje eu sei me apresentar em inglês, sei falar meu nome, sei falar de onde eu sou, o que eu faço da vida, minha idade e só isso que eu sei. Tá bom. Então, eu vou estudar a partir daqui, e aí daqui uma semana, então coloca um tempo, tá? Depende do quanto você vai estudar. Daqui uma semana, ou daqui 2 semanas, ou daqui um mês, nesse mesmo dia, mês que vem, eu vou ver o que eu sei falar, o que eu sei fazer. Então, no speaking, eu consigo, se eu colocar aqui o celular para me gravar, eu consigo falar isso daqui. Mas se eu for ler, eu entendo muito mais. Se eu for escrever, eu consigo já escrever um pouco mais do que falar, porque eu tenho tempo para pensar. Então tá, então eu conseguia escrever aqui um parágrafo sobre mim, agora eu consigo escrever 2. Eu já incluí aqui um simple present, já sei o que isso significa, né? Eu estudei um tempo verbal, eu estudei o present continuous, que é aquele que tem o ing, o que eu tô fazendo no momento. Então você precisa saber onde você tá para você medir o seu progresso. Então veja onde você está. No speaking, no reading, no writing e no listening, e daqui um tempo, uma semana, ou 2, ou um mês, você mede de novo isso. Eu já sei um pouquinho melhor, um pouquinho mais. E cada progresso conta. Sim. Tá? Porque uma pessoa que quer correr uma maratona, ela começa correndo 1 quilômetro. Ninguém sai correndo 40 e poucos quilômetros. Quanto que é? 42 quilômetros, 50, né? Sei lá quantos quilômetros. Ninguém consegue fazer isso. Então, né? Primeiro objetivo é correr 1 quilômetro. Depois a pessoa faz corridas de 3K, depois de 5K, e aí ela vai... Então não adianta você falar, eu quero ser fluente. O que é ser fluente? Né? Então depende, gente. Você precisa estabelecer metas pequenas. E comemorar cada uma delas, cada conquista, né? E só fazendo um parêntese, cuidado com metas irreais. Porque eu dei aula há muitos anos, gente. Eu tinha aluno que falava assim... Nossa, eu já tô fazendo aula de inglês faz 1 ano e eu não consigo assistir Friends e entender tudo que eles falam. Eu não consigo ouvir uma música no rádio e entender tudo. Com 1 ano você não vai entender tudo, né? A gente tem que ver as metas possíveis também, tá? O que é normal acontecer? Você começar a entender pequenas palavras. Sim. E depois 2, 3 palavras, frases, né? Você não vai dar um estalo assim e você... Nossa, você vai entender tudo que falam em inglês. Não é assim. A gente vai gradativamente conquistando as habilidades, o vocabulário e o entendimento também. Sim. E assim, se baseie em pessoas e cursos que são já renomados. Então, por exemplo, posso citar um nome aqui, né? Cultura Inglesa. É um curso renomado. Sim. Assim, a cultura inglesa nunca vai fazer uma propaganda falando assim, venha para a cultura inglesa que você vai aprender inglês em 6 meses. O curso da cultura inglesa leva 6, 7 anos. Por quê? Porque eles querem te enrolar? Não é, gente.
porque eles... Porque tem muita coisa muita pra você coisa aprender. pra aprender. Tá? Então, dá pra aprender em menos tempo? Dá. Se você se dedicar e se você não quer aprender tudo aquilo. Eu não preciso ser proficiente e tirar o certificado de Cambridge. Eu quero só, né, conseguir viajar e pedir minhas coisas na viagem. Claro que você vai aprender em 1 ano e meio, em 2 anos, mas assim, esse povo, 6 meses, vem fazer inglês comigo que em 1 ano você tá falando. Falando o quê? Falando errado. Tá? Então, se baseie em pessoas de confiança, em cursos de confiança, né? Veja aí quem você vai ter como parâmetro para ouvir. Não ouça essas promessas irreais. Porque às vezes a gente fica querendo, né? Não, acho que dá para aprender em 1 ano. Não dá. Não dá. Dá pra sair do básico em 1 ano e sair falando? Só se for uma pessoa muito dedicada, assim, que estude todos os dias. Eu já tive alunos assim, você sabe? Sim. Né? Mas a pessoa tem que ser muito dedicada e tem que querer muito. É possível, mas não é comum, né? E se você tiver também alguma experiência de pessoas... se você tiver alguma pessoa que você conhece que foi pra fora, essa pessoa pode te falar também. Olha, fiquei lá 1 ano e não falo inglês bem. Quantas pessoas você conhece? Muitas. Quase todas que foram pra fora do básico. Eu fui tentar a vida e não falava quase nada de inglês. A pessoa volta falando quase nada e um pouquinho a mais. Porque não basta, gente, não basta você ficar fora. É melhor fazer um intercâmbio, é melhor... Depende muito da pessoa. Depende se você vai ter a oportunidade lá de ficar estudando. Se é uma pessoa super tímida que não fala com ninguém, ela vai aprender o quê? Ela vai ligar a televisão lá onde ela mora e ficar assistindo televisão? É melhor assiste em casa. Assiste aqui sem gastar dinheiro, mas tudo depende do quanto você vai imergir naquilo, da sua imersão na língua. Então, se você vai estudar 30 minutos, seja 30 minutos focados. Também tem isso, né? Sim. Às vezes a pessoa fala, eu fiz 2 horas de aula, mas metade da aula eu tava no WhatsApp, não sei o quê, eu tava prestando atenção ali na televisão, então não adianta, gente. Como medir o seu progresso? Então, faça aí as suas anotações de onde você está e aos poucos, daqui 1 semana, 2, 3, 1 mês, você vai colocando as suas vitórias, tá? E agora eu acho que nos resta ajudar vocês a fazer um calendário, um planner. Tá na moda a palavra planner. Planner, tá na moda. Assim, gente, como que eu uso as ferramentas que eu tenho para me ajudar a me organizar nos meus estudos, no meu trabalho? Eu uso primeiro o Google Calendar. Eu coloco lá no Google Calendar todas as aulas que eu tenho que dar. Então eu, como professor particular, coloco lá os horários dos meus alunos. Tanto quando algum aluno quer mudar de horário, eu tenho como dar um print naquilo ali, mandar para ele, tenho esses daqui vagos. Ok, e fora do Google Calendar, eu coloco as minhas outras atividades, né? Ir pra academia, estudar francês. Aí eu coloco num planner, numa agenda à mão. Eu prefiro. Eu faço tudo à mão. Eu prefiro. Né? Eu faço tudo à mão. O único que eu uso o Google Calendar é porque é mais fácil para tirar print e mandar para os alunos, pra pessoa, caso ele queira, né, ver um outro horário ali para aula dele. Mas o resto eu faço à mão. Você pode usar o Google Keep para anotar, você pode usar o Notion, que é um aplicativo ótimo, eu estou começando a usar ele agora para fazer suas anotações, ou você pode ter um caderno. E no seu caderno, você, novamente, né, se você vai estudar metodicamente, você pode colocar uma parte para gramática, outra para vocabulário, outra para expressões. Você pode pensar, eu quero aprender uma música completa por semana. Ótimo. Né? Eu quero aprender uma música completa por semana. Daí você escolhe uma música da sua preferência lá, né? E se dedica àquela música. Faz uma sessão lá do seu caderno só para aquelas músicas, né? Então você vai... Copia, gente. Não seja preguiçoso, né? Nossa. Don't be lazy. Não tem nada melhor do que você copiar. Exatamente. Tá ali, eu li a letra da música. E daí? Você fechou a janela do computador, acabou, apagou da sua mente. Se você copiou aquela letra, pelo menos umas 5 palavras você memorizou, só no ato de copiar. Mas dói a mão, professora. Quanto tempo você vai gastar copiando aquilo ali, gente? 5 minutos no máximo. Vale a pena. Vale a pena. Compra umas canetas coloridas, fica bonitinho, eu adoro. Então, se você tiver mais dúvidas,
Tem mais alguma coisa pra gente falar, Lígia? Não, vai ter mais conteúdo sobre isso, mas depois, não é tudo num vídeo não, né? Num vídeo só? Não, a gente vai estender esse assunto aí, né? E se você já gostou, já deixa o comentário aqui, deixa o like, deixa o comentário, quero saber mais sobre esse assunto. Já deixa aqui que a gente vai fazer umas lives, né? A gente pode fazer algumas lives, pode ser aqui no YouTube, pode ser no Instagram, pode ser a gente pode gravar um outro vídeo. Sim. Se você quiser deixar uma sugestão de tema, qual a sua dúvida aí no aprendizado de inglês, dá uma sugestão, deixa nos comentários aí. E quem gostaria de aprender como estudar inglês com música? Se você colocar aí no comentário que você quer esse vídeo, a gente faz, né? O passo a passo de como aprender inglês com música. Tem alguns vídeos aqui no canal, mas são velhos, são de 5 anos atrás, a gente já mudou de ideia, né? A gente tem algumas dicas novas. Sim. Então, muito obrigada. Obrigada, Lígia. E mais uma coisa que eu quero falar, mesmo quem já fala inglês faz tempo, né, que já estudou, que nem eu já dei aula, se você não pratica, aquilo vai enferrujando, é que nem musculação. Se você não faz mais, vai caindo tudo. Né? O inglês você vai começar a falar mais devagar, você vai errar as palavras, que foi o que aconteceu comigo. Porque desde que eu ganhei bebê, que já vai fazer 4 anos, eu não falei mais inglês. E agora eu tô fazendo aula particular com ela, né, porque eu tô com outro projeto, aquele canal de tarô em inglês, né, vocês sabem já. Se você não conhece, vai lá, hein? Olha na descrição aqui, ó, o Tarot Today, comigo. E pra não falar nós vai, nós voltemos, eu comecei a fazer umas aulas de conversação com ela pra desenferrujar mesmo. Sim. Então mesmo que você já saiba, não tenha vergonha. A gente tem que estar sempre em aprendizado constante. Eu mesma sou professora de inglês e comprei um curso há pouco tempo. Então vale a pena você sempre estudar, se mantenha ativo, mantenha o inglês ativo na sua vida. Não perde o que você já conquistou, né? E se você precisar de alguma coisa, a gente está aqui, né, na questão de inglês, pode falar comigo. A Lígia pode intermediar, caso vocês deixem algum comentário aí, ela vai passar pra mim. E obrigada. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Teremos mais conteúdo como esses. Dá uma olhadinha na playlist aqui do canal, idiomas. Tem mais algumas dicas lá, mas conforme eu falei, são vídeos mais velhos, tá? A gente vai começar a produzir mais conteúdo, porque é um assunto que eu adoro, que ela gosta também, né? Então, vamos trazer pra vocês aí, que eu sei que vocês gostam disso. Certo? Tá bom. Sigam a Gabi no Instagram, hein? Vamos deixar aqui, né? Deixa o link aqui na descrição também, aqui na tela, tá bom? E é isso, espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Tchau, tchau.